poder estar aqui com você hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tempo. Tempo com a nossa família, mas principalmente o tempo com Deus. Como é que anda seu tempo aí? Anda corrido na sua casa, com seus filhos? O trabalho, tudo junto? É verdade, o nosso tempo é algo muito precioso. Mas o nosso tempo com a nossa família, com Deus, é mais ainda. E hoje eu venho trazer maneiras práticas para você, para o seu filho, para o seu marido, para todo mundo na sua casa ter tempo com Deus, mas principalmente as suas crianças. A primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a Bíblia. Quando você vai fazer o culto com a sua casa, com o seu filho, você tem a Bíblia certa para o seu filho? Você sabia disso? Que as crianças precisam ter a Bíblia correta, de acordo com a faixa etária delas? Uma vez me falaram assim, pode contar qualquer história para a criança. Não pode. É porque está na Bíblia, eu posso contar para o meu filho? Não. Você sabia que crianças abaixo de 4 anos de idade não podem ouvir histórias como Davi e Golias, Abraão e Isaac no momento do sacrifício, as 10 pragas? São histórias que assustam as crianças. Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você tiver o seu tempo com Deus é a Bíblia certa. Você pode fazer o culto de manhã, pode fazer o culto à noite. O ideal é que você faça o culto 2 vezes ao dia. Quando você acordar, com seus filhos, com a sua família, e ao pôr do sol, os 2 momentos muito, muito importantes. Então, você pode ter materiais adequados para isso. Essa Bíblia aqui é a partir dos 4 anos de idade. Essa daqui já são para as crianças um pouco maiores. Eu estava em uma igreja, meu marido é pastor, e uma das professoras pediu para eu contar a história de Davi e Golias. Mas nessa igreja tinha crianças de toda a faixa etária. Crianças de 4, crianças de 8, 2, e elas estavam todas em uma salinha só. E a professora pediu para eu contar a história de Davi e Golias. Tinha um menininho, mais ou menos com a faixa etária de 3 para 4 anos, que quando eu cheguei, falei assim, bom dia, crianças, tudo bem? Hoje a tia vai contar para vocês a história de Davi e Golias. De repente, esse menino começou a gritar, a sair correndo da salinha, bateu a porta, e eu virei para a professora e falei assim, o que aconteceu? Ela falou assim, é que esse menino tem muito medo dessa história. Você já parou para pensar que Davi cortou a cabeça de Golias para fora? Então, como foi passada essa história para as crianças? As crianças, elas têm muito medo de alguns tipos de história. Por exemplo, se você contar a história de Abraão e Isaac, seu filho pode dormir pensando, nossa, será que Deus vai pedir para o meu pai me matar, me sacrificar, ou minha mãe? Então, são histórias muito pesadas para essa faixa etária. Então, não conte esse tipo de história. Tenha a Bíblia certa. E também tenha os livros certos para cada faixa etária do seu filho. Como que deve ser o culto, Caionara? Eu tenho que cantar muitos louvores, eu tenho que fazer... Não. Culto para a criança, ele é pequeno, simples e rápido. Uma coisa legal para você ter na sua casa é uma cesta ou uma caixa. Eu trouxe a caixa aqui da minha casa para vocês verem. Essa aqui é uma cesta. Ela é uma cesta que eu coloco todos os materiais que eu preciso fazer o culto com a minha filha. Eu trouxe até algumas ideias aqui para vocês também. Esse livro aqui, ele é um livrinho para bebês. Olha que legal. São histórias bem rápidas e histórias que, as crianças podem manusear nessa faixa etária. Criancinhas pequenas, não vai rasgar. Olha que bonitinho, com muitas figuras. Então, os bebês até 2 anos de idade, eles gostam muito desse tipo aqui, de material, que eles podem pegar e até morder, né? Se seu filho for menorzinho, ele vai querer até morder esse material e não vai ter problema, não vai machucar. Então, a criança, ela pode pegar nesse material, ter o contato. Depois que você tem ali um livro ou uma Bíblia correta, você precisa ter materiais lúdicos no culto. Então, você primeiro canta um louvor para a criança. Você não vai cantar 3, 4 louvores. Você precisa cantar um louvor só. Porque a criança, ela não tem o mesmo tempo de concentração do que o adulto. Então, a criança de 3 anos, um culto de 4, 5 minutos para ela, tá ótimo. Passou disso, ela não vai conseguir prestar atenção.
E no meio da história, você coloca elementos lúdicos. Por exemplo, um Jesus, ele é muito importante para você ter na sua casa, não só para fazer o culto, mas quando você está grávida, que é o momento onde você começa a fazer o culto, o bebê está na barriga, o papai e a mamãe já começam a fazer o culto com essa criança, porque, né, já está ali no ventre. Esse culto, ele é rápido, simples. E uma coisa muito importante, uma dica. Quando você for orar, e seu bebê estiver na barriga, ou se o bebê tiver 4, 5, 6 meses, até 2 anos, você ora colocando o nome da criança na oração. Por exemplo, minha filha chama Melissa, então eu falo assim, Senhor Jesus, que a Melissa hoje possa... E aí você completa a frase, Senhor Jesus, queremos te agradecer pela vida da Melissa. Então, sempre colocando o nome do bebê, da criança, que é muito importante. Então, ter materiais adequados para o seu culto na hora chama a atenção da criança. Então, o Jesus, ele não é só importante para você contar a história, mas a criança precisa ter um quadro de Jesus ou um Jesus no quarto dela. Os bebês de 4, 3 meses, como eles aprendem sobre o amor de Deus? Como eles aprendem a amar Jesus? Através do amor dos pais. Você tem o Jesus, você vai chegar no quarto do seu filho e vai abraçar o seu bebê de 4, 5 meses e falar assim, mamãe te ama muito, papai te ama muito. E aí você vai pegar o Jesus que você tem, ou o quadro, e vai mostrar. Você está vendo Jesus? Jesus também te ama muito. Então, o bebê, ele vai começar a relacionar que tem alguém além do pai e da mãe da família que também ama. E que é Jesus. Então, é muito importante você ter isso no quarto do seu filho e para o culto também. Depois que você tiver isso, ter materiais lúdicos para contar a história, você precisa ter um tapetinho de oração. Tapete de oração? Sim, o tapetinho de oração ele é muito importante. O tapete de oração, ele ajuda a criança a ter esse momento com Deus. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer de EVA, você pode fazer de feltro. Esse é o tapetinho, ele é almofadado. Quando você começa a usar o tapetinho de oração? Desde quando a criança é bebê. A minha filha nasceu, eu tinha um tapetinho que era grande, como se fosse um lençol todo almofadadozinho. E aí eu colocava minha filha em cima desse tapetinho na hora que eu ia fazer oração. Então, como ela hoje já está maior, esse aqui tem a oração do Pai Nosso, que ela já sabe também. Então, ela se ajoelha, faz a posição para a oração, que eu vou ensinar para você, é o seguinte... Você vai fazer de uma forma rápida e lúdica para o seu filho orar, que é assim, ó. Posição para a oração. Abaixe a cabeça com atenção. Feche os olhinhos para a oração. E aí, é uma forma legal de chamar a criança para orar. Então, ela já fez a posição para a oração, ela vai para o tapetinho, se ajoelha e ora. Se ela ainda não sabe fazer a oração sozinha, você vai falar frasezinhas pequenas. E a criança vai repetir, Senhor Jesus, a criança repete, muito obrigado por esse dia. E aí você faz a oração pequena e curta com a sua criança. Então, o tapete de oração é essencial. Depois que você cantou uma música, contou uma história bíblica, tem o material adequado para isso, você faz uma oração. O culto ele não precisa demorar horas. Se você tem 3, 4 filhos, aí você fala assim, nossa, eu tenho uma criança de 2 anos. Nossa, eu tenho uma criança de 6 anos, e agora como eu faço? A linguagem é diferente? Claro que é diferente. Uma criança de 2 anos, ele ainda é um bebê. Então, a criança, como é um bebê, você vai levar o que para ela? Chocalhos, material para ele cantar ali naquele momento, fazer o barulhozinho dele, contar a história bem rapidinha. Se o papai e a mamãe estão junto no culto, depois, na hora de contar a historinha, a mamãe pode ficar com o bebê menor e o papai pode contar a historinha para a criança maior. Se a criança maior tiver uns 8 anos, ela consegue já ler a historinha, ela pode até ter esse momento. E depois todo mundo se reúne, canta de novo e faz a oração em conjunto. E você pode tirar um momento separado para aquela criança maior já ter o seu momento pessoal com Deus. Então, você vai colocando devagar na vida da criança o relacionamento pessoal com Deus, de acordo com que ele vai aumentando aí a idade. Então, você pensa agora comigo, se eu já cantei, já fiz a lição, já fiz tudo isso, e agora, o que é que eu faço?
Na hora das refeições é um momento muito especial. O seu filho ele tem que estar o dia todo com Deus. Então, quando acordar, você pode fazer um momento especial. Se você fala assim, eu não tenho tempo de fazer o culto de manhã, é só à noite. Então, o que você vai fazer? Você vai cantar uma musiquinha ou você vai ler um verso bíblico para o seu filho. Eu tenho uma caixinha da promessa que ela é super legal. Então, você pega a caixinha da promessa, estava aqui. Você pega a caixinha da promessa e você lê um verso. Aqui a caixinha. Muitas vezes é melhor você ler um verso bíblico, e aí você lê um verso bíblico com a criança, e aí a criança entende, do que você ler uma história inteira, rápida, com pressa, nós temos que sair, eu tenho que trabalhar e tal, e a criança não entender nada. Então é muito melhor você ler um versinho de manhã, pelo menos, fazer a oração, e se seu momento do culto com a família toda é um momento à noite, que vocês têm mais tempo juntos, então faça, escolha como for melhor para sua família, como se adequar mais à sua realidade. Então, aqui nós temos essa caixa, que é muito importante você ter na sua casa, e você fala assim, eu não tenho materiais lúdicos, eu não tenho esse Jesus que você me mostrou, eu não tenho essa Bíblia que você me mostrou, eu não tenho esse microfone, o que eu faço? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Com uma folha de papel, nós podemos contar várias histórias. Com uma folha de papel, você pode fazer um barquinho. Você pode contar a história da tempestade, Jesus com os discípulos, andando do barco, sobre a pesca. Então, você tem uma infinidade de histórias que você pode contar com o barquinho. Você pode fazer esse chapeuzinho, falar de soldado, que Jesus é nosso soldado. Você pode, com uma folha de papel, você pode fazer, ó, barulhos e trovões e raios. Então, você pode fazer uma luneta. Olha, você vira aqui, ó, e faz uma luneta. Tudo isso as crianças amam. São formas fáceis e simples. E aí você vai contando que Deus olha lá dentro. Deus olha o coração. Deus não vê como o homem vê. E com esses recursos simples, você fala assim, nossa, minha criança vai prestar atenção. Elas amam. Se você não tem bonecos, você pode fazer o homem ser um garfo, a mulher da história ser a colher, Jesus ou algum outro personagem ser o outro. Uma criancinha pode ser uma colherzinha pequena. O que você tem na sua cozinha e na sua casa, você pode estar trabalhando com a criança, mas é muito importante que você traga uma forma leve para esse culto. Porque muitas vezes as crianças não querem fazer o culto, falam, não quero fazer o culto, mãe. De novo, que negócio chato é esse? Ah, de novo você está me chamando para fazer o culto. Às vezes pequenininho já fala, não quero. Então, a gente tem que trazer elementos simples e rápidos para que a gente consiga prender a atenção da criança para aquele momento, aquele tempo que a gente passa com Deus, ser o melhor tempo. E a gente não precisa incrementar muito. As coisas simples, elas cativam muito as crianças. E aí você pensa, e na igreja? O que eu posso fazer na igreja? O tempo que eu passo na igreja. Meu filho tem dia que ele não quer ir para a igreja de jeito nenhum. Eu chamo meu filho pequeno, ele fala, não, mãe, não quero ir para a igreja. E aí as mães muitas vezes ficam preocupadas com isso. E quando chega na igreja, algumas crianças, as mães falam, ai, não aguento ir para a igreja. Porque meu filho corre de um lado para outro, ele não para. Criança aí, quando aprende a andar, né, eles não param mesmo. E a gente fica preocupada. Uma técnicazinha legal que eu gosto de usar, sabe qual é? É a técnica do sussurro. Minha filha era um bebezinho na época que eu comecei com isso. Ela era bem pequena, eu falava assim, filha, agora é o momento que a gente vai entrar na igreja. Então, a igreja é um lugar que é a casa do Papai do Céu. Você acha que ela ficava quieta? Não. Ela não ficava quieta, ela gritava, ela corria, um aninho e pouco ia para um lado. Mas a gente sempre tem que falar para fixar na mente da criança. E quando ela foi crescendo, eu falei assim, agora a gente vai fazer a brincadeira do sussurro. Quando você quiser pedir alguma coisa para a mamãe, você vai sussurrar. Mamãe, eu preciso. E aí você vai criando uma forma legal. O seu filho está na igreja. Não imponha as coisas. Ah, meu filho não quer ir para a igreja. Primeiro descubra por que ele não quer ir para a igreja. Porque muitas vezes, se ele não quer ir na igreja, pode estar acontecendo alguma criança ou alguém, né? Pode ir alguma criancinha pequena, vai lá e belisca. Isso as coisas acontecem, então é normal. Então você precisa saber por que ele não quer ir na igreja e usar isso de uma forma lúdica. Uma coisa super legal de você levar para a igreja
é a mochilinha. Sabe por quê? O seu filho ele vai ficar mais reverente na igreja. E você pensa, o que eu coloco na mochila da igreja? Depende da criança, depende da idade da criança. A mochilinha da igreja, ela tem um segredo. Sabe qual é o segredo? O segredo ela só pode ser usada na igreja. Não adianta nada você colocar materiais aqui dentro que a criança possa usar durante a semana, durante o dia a dia. Não vai ser especial. Então, os brinquedos, as coisas que você for levar aqui dentro, ela tem que ser especial. Ela só pode usar naquele momento. Então, vai ficar uma coisa muito legal. Vai ser assim, olha, eu vou colocar uma coisa especial hoje na sua mochilinha da igreja. E a criança já vai ficar feliz. Então, ela serve para a criança ficar mais reverente. Você não vai colocar massinha para uma criança de 1, 2 anos, porque a criança pode comer. Mas a massinha, a partir dos 3 anos de idade, é super legal. Porque a criança, ela pode fazer bonequinhos, por exemplo, de Moisés, bonequinhos da família. Você precisa ter algumas coisas básicas na mochilinha da igreja. Uma coisa é uma sacolinha, para que seu filho coloque a sua ofertinha. Você vai colocar materiais de pintura bíblico, que o seu filho possa estar ali usando, pintando. Outra coisa que você pode colocar é materiais que você possa criar histórias. Por exemplo, se você levar um Lego, você fala assim, filho, eu coloquei hoje para você fazer a muralha de Jericó. E aí, você vai levar o Lego nesse intuito, de fazer as muralhas. Coloque canetinha, você pode colocar até um copinho. Olha que ideia legal. Você coloca um copinho e esse copinho ele pode virar um bonequinho. E aí lá na igreja mesmo, ele faz um bonequinho, pode ser um bonequinho de Jesus, você faz um olhinho, uma boquinha. Você pode usar a sua criatividade, o que for mais legal para o seu filho. E aí coloca a Bíblia adequada para a faixa etária, mas tem coisas que você não pode levar nessa mochila. Então, o que eu não posso levar nessa mochila? Materiais que façam barulho. Chocalho é legal para você fazer no seu culto em casa? Muito legal! Todos os animais cantam. E você vai cantando com a criança, porque a criança ama cantar. Então, você pode levar, mas você vai levar e deixar no cantinho, para usar, por exemplo, na salinha, quando a professora permitir. Mas dentro da mochilinha na igreja, não é legal. Outra coisa que não é legal você levar é materiais que remetam a desenhos animados. Por exemplo, se eu levar essa bonequinha da Luna, a Luna, ela é um desenho. Então, vai ficar pensando, nossa, a Luna, ai, esse é o show da Luna. Vai lembrar do desenho da hora ali da igreja. Então, essas coisinhas, elas não são legais de levar, porque a criança vai ficar pensando em outras coisas. Agora, se você já tem a mochilinha da igreja e você passa assim, nossa, eu levo a mochilinha da igreja, mas sabe o que acontece? As outras crianças não levam. E aí, todo mundo vai lá mexer na mochilinha da igreja e o que eu faço? Aí acaba tendo um barulho ali em reverência, porque o intuito da mochilinha da igreja é o quê? É a reverência. Você pode levar algumas folhas de papel. E as outras crianças, quando vierem, você entrega uma canetinha, uma folha de papel. E as crianças vão acabar ficando ali, mas aí você conversa com elas. Oh, esse momento é um momento de reverência. Vamos pintar agora Jesus. Faça Jesus. E aí você usa esse material mais lúdico para isso. Músicas que você pode cantar com o seu filho no dia a dia para ele estar mais perto de Jesus. Uma musiquinha muito fácil é uma musiquinha da hora da refeição, que você pode estar cantando. Graças damos a ti, Senhor, pelo bem que vem de tuas mãos. Abençoa com teu amor a nossa mesa e o nosso pão. Amém. Então, a sua criança ela vai estar todo momento da refeição também, ela vai estar ali com Deus, orando ou cantando. Outra musiquinha legal para você terminar o seu culto, ou você usar ali na igreja com as crianças, é a música para eles recolherem todo o material. Terminou de usar sua caixinha, terminou de usar sua mochilinha, não deixe as coisas espalhadas. Vamos cantar uma musiquinha para essa criança guardar os brinquedinhos. Eu gosto de ajudar.
porque me faz contente. Eu vou guardar os brinquedos, mamãe ficará sorridente. Então, essa é uma forma fácil, lúdica, para o seu filho estar todo dia e todo momento com Jesus. A melhor coisa que tem na vida é poder passar ensinamentos para os nossos filhos que vão ser eternos. E estar ao lado de Deus a cada dia, a cada manhã, ou a cada tarde, a cada refeição, é um legado que você vai estar deixando para o seu filho. Que Deus ele possa abençoar você, a sua família e o seu tempo. Que a sua família e você possam passar mais tempo com Deus. Tchau, até a próxima!